aqui, né? O assunto que a gente vai tratar aqui hoje é tratamento espiritual, tá? E eu gostaria muito que, se tiver dúvida, a gente trocar ideia, ou se tiver alguma opinião, se tiver alguma ideia sobre tratamento espiritual, que vocês interagissem para a gente, porque a nossa casa, ela está se especializando nessa questão de tratamento espiritual, né? E nós temos hoje a sexta-noite, que tem um tratamento, e agora domingo de manhã também vai ser tratamento espiritual. Tá? Depois eu vou explicar a diferença de passe para tratamento espiritual. Quase nenhuma, mas tem algumas coisas que, né, bem sutis, né? Então, tem. Então, o Hospital de Almas, a espiritualidade está informando para a gente que vai ser um local de tratamento espiritual mesmo, né? Então, vamos começar com algumas perguntas. Vou fazer 4 perguntas e no decorrer do nosso estudo a gente vai ver se consegue respondê-las, né? O que é a doença? Quem é o doente? Curar-se ou salvar-se? Vamos pegar essas ideias aí e vamos discorrer em cima disso, né? Aí eu gostaria de começar falando sobre a passagem do paralítico, da cura do paralítico. Não sei se vocês lembram, eu vou trazer aqui que Jesus estava na casa de Pedro falando para um monte de gente, muita gente mesmo lá dentro, e estava difícil o acesso para entrar, pela porta não dava, pela janela não dava, e vieram 4 amigos com outro amigo numa maca e desceram ele pelo telhado. Fizeram um buraco no telhado e desceram pelo telhado. E aí ficou todo mundo espantado. Falei, o que é isso, gente? Aí desceu e na hora que esse companheiro encostou no solo, Jesus parou o que estava falando e disse para ele assim: os teus pecados estão perdoados. Na hora que ele falou isso, tinha alguns religiosos lá, né? Aí os religiosos viraram para ele e falaram assim: mas espera aí, calma aí. Quem é você para perdoar pecado? Não é só Deus que perdoa os pecados? Então vamos parar aqui, vamos trazer a concepção de pecado. Pecado, quando você pega no dicionário, o que é pecado? Ele vai dizer o seguinte: errar o alvo. É basicamente isso, né? Então, você errou o alvo, você pecou. E agora trazendo para o nosso contexto, que é um contexto filosófico, religioso, né? Qual que é o nosso alvo? Qual que é o alvo das nossas vidas? Né? Qual que é o propósito da gente estar aqui no planeta Terra? Seguir a lei divina. Então, toda vez que você sai do roteiro da lei divina, você está errando o alvo. Significa o quê? Pecando. Mas a palavra pecado, ela vem porque a gente tem essa, acho que a maioria aqui, se não todos, né, vem da Igreja Católica ou da Protestante. Então essa questão de pecado é muito pesada, uma coisa muito tratada, muito ferro e fogo, muito forte, né, dentro das igrejas. Mas a gente tem que pôr na nossa cabeça isso: pecado é simplesmente isso, errar o alvo, sair da trajetória, né? Então, ao ser indagado dessa forma, Jesus não falou mais nada. Ele virou para os religiosos e falaram assim: para que saibais que o Filho do Homem, ele tratava Deus, né? Ele falava Filho do Homem, tem na terra poder para perdoar os pecados. Aí ele deu uma pausa e virou para o paralítico e falou assim: levanta-te e anda. A cura dele foi essa: levanta-te e anda. Na hora ele já bateu a poeira, levantou e saiu andando, né? Olha o simbolismo dessa palavra, levanta-te e anda. Vamos trazer só essa parte aí. Quando ele fala levanta-te, quer dizer que a pessoa está no chão, tá? Uma situação baixa. Levanta-te quer dizer a vibração está baixa.
Então, quando ele traz essa palavra, ele fala, levanta-te e anda. E o anda quer dizer o seguinte, continue evoluindo, não pare. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando quer qualquer tipo de cura ou salvação, levantar. O que é esse levantar no simbolismo aqui? Se conectar com um plano maior, se conectar com o nosso guia espiritual, se conectar com os nossos companheiros de espirituais que querem o nosso bem. Quer dizer, levanta, melhora a sua vibração. A partir do momento que conseguiu melhorar a sua vibração, você continua andando, aí sim, sem errar o alvo. Mas é tão difícil, a gente ainda assim, a gente erra muito, não tem jeito. Esse alvo aí, a gente tá sempre, o negócio é estar sempre na busca do alvo, né? Porque o roteiro está aí, o roteiro está no Evangelho. Jesus deixou o roteiro para a gente, né? Então vamos pensar aqui então na palavra salvar-se. Quando você salva alguém, você vê alguém afogando, por exemplo, você vai lá e salva aquela pessoa, puxa, tira ela do poço e o que você fez ali? Porque no momento que ele estava afogando, ele estava ali, corria o risco de interromper o fluxo de vida, falar vida física, né? Bom, se você deixar ele ali, vai morrer, vai interromper o fluxo de vida física dele. E quando a gente sai da rota da lei de Deus, a gente está interrompendo o fluxo de vida espiritual, que é o nossa evolução. Então, quando você começa a escorregar no caminho, você sai da rota, aquela rota traçada, né? E a gente tem um GPS, gente. Esse GPS, ele é de fábrica, a gente já nasce com ele. É como se a gente tivesse um Waze na gente, vem de fábrica. Por quê? Porque ninguém aqui é ignorante em relação às leis de Deus. Ninguém. Nem quem nunca foi à igreja, nem quem é cético. A gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Sobre pessoas céticas. Ah, a pessoa é cética, não acredita em Deus. Mas ela sabe o que é certo e errado. Está dentro da pessoa. Aí não tem nada a ver com Deus, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não precisa acreditar. Mas ele sabe que se ele matar alguém, ele sabe que se ele, né? Não quer dizer que o cético, porque não acredita em Deus, que ele vai agir de forma aleatória, de forma fora da lei divina. Porque Deus, Jesus e Deus não cabe na religião. Eles são muito maiores do que qualquer religião. Qualquer uma que tem na face da terra. E quando eu falo não cabe, porque eles são maiores. Eles extrapolam essa questão de... A proposta que Jesus traz, o que Deus quer para nós, extrapola a religião. Então, a pessoa não precisa ser religioso para ser uma pessoa de bem. Eu conheço muitas pessoas que não acreditam em nada, em Deus, em vida após a morte, em nada, mas agem assim, magnificamente bem. Sabe? Por quê? Porque já vem com esse GPS embutido, já está na gente. E esse GPS que a gente vem com ele não tem bateria. A bateria dele é o fluido cósmico universal. E a gente vai, quando a gente está dirigindo, a gente vai alimentando, né, o nosso aplicativo. Tem um buraco no caminho, a gente vai lá e coloca sinalização. Tem polícia, você vai lá e sinaliza. Tem um carro parado no acostamento, você vai lá e sinaliza. O nosso GPS, ele é alimentado, os alertas são alimentados por isso aqui que a gente está fazendo, sabe? O estudo, o evangelho. Aí quem não tem contato com o estudo com o evangelho, como é que fica? Vai ficar sem alimentar esse GPS? Não, a vida, sabe? Pode não ter aqui esse contato que a gente tem todo domingo de manhã, pode não ir à igreja, mas a vida vai ensinando, vai dando a rasteira, vai colocando uma situação aqui, outra ali, a pessoa vai seguindo o fluxo, né? Vai seguindo o caminho que Jesus falou que levante, ele vai. Mesmo que a pessoa não queira, ela vai evoluir. Porque não tem, a vida empurra a gente para a evolução, tá? E aí a gente começa a pensar nas curas que Jesus fez, né? O cego de Betsaida,
esse paralítico, os endemoniados. Então a gente começa a pensar o seguinte: puxa vida, onde está o cego dentro de mim? Em que área? Onde que eu estou paralítico? Que área? Convivência social? O amor dentro de casa? No trabalho? Às vezes eu sou cego para alguma situação de amor, de caridade. Às vezes eu sou endemoniado quando eu estou no trânsito. Às vezes eu sou endemoniado quando eu estou praticando um esporte. Ou então fazendo algo no cotidiano. Então essas coisas que Jesus fazia, essas curas, a gente começa a trazer para a nossa vida e dizer o seguinte: em que setor que eu sou paralítico? Em que setor que eu sou paralítico? Todo mundo sabe. Se não sabe, tem uma leve ideia. Fala assim: eu preciso melhorar isso. Aí que a gente vem dizer a questão da doença, né? A gente está falando de doença espiritual, tá, gente? Por enquanto. Naquele setor que a gente é paralítico ou cego, vai acontecer a lei de causa e efeito, a dor. A dor vai se apresentar naquele setor para chamar a gente para a realidade. O que é a dor? A dor é um marcador, é algo que diz assim: olha, tem algo errado aí. Porque se a gente não sentisse dor, a gente ia sobreviver uma semana. Porque você põe a mão no fogo lá, não está doendo, sua mão fica lá, você vê: ó, cadê minha mão? Não está aqui. Né? Então a dor ela é pedagógica, ela serve para trazer esse alerta para a gente. E aí sim a gente vai construindo porque Jesus, quando ele, por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro, ele trouxe o corpo físico de Lázaro de volta. Ó. Ele curou a cegueira do cego de Betsaida. Mas esses dois já desencarnaram. Né? Então, quer dizer, a cura ali foi de corpo físico, naquele momento. Aquele corpo que Jesus curou, todos os corpos que Jesus curou já desencarnaram há muito tempo. Já. Então, quer dizer, a gente fica pensando: então, que cura é essa? Né? Aí que entra a palavra salvação. Porque Jesus curava o corpo, mas ele deixava uma lição em cima daquilo. Porque aquela lição que era usada no momento da cura, ela servia para a salvação. Então, o que é a salvação? A gente não falou aqui do fluxo de vida. Quando o seu fluxo de vida está sendo interrompido, alguém vai lá e te salva. Essa salvação é isso, gente. Salvar-se é colocar-se no roteiro que Jesus deixou para a gente. E uma vez que a gente está no roteiro que Jesus deixou para a gente, nesse roteiro não tem doença. Não tem. Mas vai falar assim: Antônio, então quer dizer que se a pessoa vier para casa todo domingo, sábado, sexta, não vai ficar doente? Não, não é isso. Não é doença física que a gente está falando. Porque se você segue o roteiro de Jesus, a chance de você angariar doenças para a vida futura é quase zero. Quase zero. Porque você está seguindo uma rota, né, perfeita, que é a rota que Jesus trouxe para a gente. Então, quando a gente fala em tratamento espiritual, muita gente pensa logo assim: curar um câncer, curar uma doença. Antônio, eu estou com uma dúvida. Por exemplo, assim, alguém está se afogando, ou de repente fazendo qualquer coisa que está morrendo em alguma situação. Mas assim, e se essa morte, digamos, está dentro da programação da pessoa? E quem está vendo, ou seja, assim, daí eu vou salvar. E acaba salvando. Ela interrompe uma programação. Como é que é isso? Olha que pergunta interessante que ela fez. O bem nunca vai ser castigado. Então, você tenta fazer o bem mesmo. Aí vamos trazer isso para a doença. Trazer esse raciocínio seu para a doença. Esquece da morte, assim, do desencarne. Nós falamos aqui que a doença ela é
um marcador que ela vai trazer para a gente, dizendo o seguinte: olha, você errou em algum momento, você veio dessa forma. Você errou na alimentação, você tem uma gastria, entendeu? Aí você pensa assim: não, peraí, então se a doença ela veio para corrigir, não vou interferir não, que a pessoa precisa ser corrigida. Que é mais ou menos isso que você falou. Sim. Mas não. A gente o bem tem que ser feito sempre. Aí que a gente vai entrar um pouco na questão do tratamento espiritual. Aqui no FEA. Mas aí tu quebra uma programação? Não tem quebra. Na minha humilde opinião, Sim. eu acho que assim, se tiver na programação da pessoa ela desencarnar naquele momento, ela não vai conseguir ser salva. Independente da sua atitude ou não. Se ela estiver programada para desencarnar naquele momento, você vai fazer o bem, você vai tentar. Vai tentar. Sim. Mas a coisa não vai acontecer. Boa observação. Se for programação, porque se for programação dela desencarnar naquele momento, não tem quem salve, não. Mas a gente tem que tentar, tem que pular e tentar salvar lá a pessoa que está afogando. Então, trazendo para o lado da doença. Aqui no FEA, nós já tivemos, como é que eu vou dizer? Eu não vou chamar de cura, mas é um outro nome. A misericórdia alcançou já pessoas que vieram aqui e lá na outra casa espírita, pessoas que estavam com câncer e foram curadas, pessoas que tinham um problema cardíaco grave e esse problema foi sanado, sabe? Vou dar só esses dois exemplos aqui, né, no tratamento daqui, mas aí você vai dizer assim: São Antônio, então aqui o negócio é milagroso. Não é, gente. A questão é a seguinte: você vem com a programação para seguir, para passar por uma prova, pegar a prova da doença. Está na sua programação aquela prova. Você vai ficar doente. Agora, permanecer doente é opção nossa. Essa é a opção nossa. A gente tem que tentar todos os recursos possíveis para sair dessa doença. Todos. Médico, espiritual e principalmente isso aqui que a gente está fazendo. Porque primeiro eu vou explicar como que é composto um tratamento espiritual na casa espírita. Ele tem a primeira etapa, que é conversa fraterna. Estou falando de etapa, mas essas etapas elas podem acontecer a qualquer momento. Fala, não, eu senti necessidade de ter mais uma conversa, vamos lá, vamos conversar novamente, vamos ter essa conversa fraterna. Conversa fraterna, passe, água fluidificada, reunião mediúnica e estudo do Evangelho. Na opinião de vocês, dessas 5 etapas, qual que é a mais importante? Se é que tem alguma, mas tem uma que sobressai mais. Por quê? Alguém sabe dizer por quê que é o estudo que é o mais importante? Acho que é a compreensão, né? Quando a gente compreende, fica mais fácil. A gente entende, fica bem mais fácil. Isso. Eu não falei de rota, não falei de alvo. Quando a gente sai do alvo, a gente tem que voltar para o alvo. A gente volta para o alvo como? Entendendo o que aconteceu, como que a gente entende o que aconteceu, como que a gente entende a proposta divina, estudando. Se você não estudar o que é a proposta que Deus deixou para a gente através do Evangelho de Jesus, você não vai saber, então é estudando. Então, o estudo é muitíssimo importante. Eu já fui em casa espírita que tem tratamento espiritual, com médium mediunizado, atendendo, e faz fila na porta, aí você vai lá, tem 15 minutos de estudo e o resto é fenômeno, sabe? É conversar com o espírito, acontece, gente, sai gente lá, as pessoas saem melhores, mas 15 minutos de estudos e não fala de evangelho, fala de outras coisas, fala de doutrina, mas não fala de evangelho. Então não tem sentido isso, não tem sentido uma casa espírita não falar de evangelho, tá? Então, o que acontece quando a gente está estudando? A gente se propõe, a gente sai daqui com a cabeça diferente. Uma coisinha ou outra a gente se propõe a pensar, pelo menos, assim, nossa, eu preciso pensar nisso. Você mudou de conduta, você não cria a chance de adoecer de novo.
Então vamos trazer para essas coisas que eu falei aqui. Você está doente, um problema cardíaco, que você vai passar ali a encarnação inteira com aquele problema cardíaco. Mas aí você começa a estudar, você começa a movimentar de forma diferente, de dar outros passos. O que a misericórdia faz? Assim, puxa vida, eu acho não, eles não falam eu acho, né? Olha, eu tenho certeza que fulano agora está no caminho e que ele não vai voltar atrás. Se voltar, aí é igual o caso dos 10 leprosos que Jesus curou. Jesus curou 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. E os outros saíram, foram festejar, e aí a doença voltou. Né? A lepra voltou para eles, aquele que voltou para agradecer. É simbólico isso, viu, gente? Tá? Esse voltar para agradecer é permanecer no caminho. Então, aí vem o raciocínio. A pessoa está com uma cardiopatia grave. E aí, ela se propõe e fala assim, puxa vida, eu tenho que... É igual a experiência de quase morte, né? Quase todo mundo que tem essa experiência de quase morte muda de vida, assim, completamente, porque passou um aperto, passou um susto. Aí a pessoa pega e fala assim, não, agora eu vou mudar minha forma de pensar, de agir em casa, de agir no trabalho, de agir com as pessoas em volta de mim. E aquela mudança é percebida pelo plano espiritual, de fato, porque, gente, a gente não adianta esconder, vir aqui, ficar bonzinho aqui, tal, falar bonito e depois sair fazendo tudo. Não, existe a multidão de testemunho em volta da gente, tá? E essa multidão de testemunho está monitorando isso tudo. Essa multidão de testemunho ela é composta por pessoas que não gostam da gente e pessoas que gostam muito da gente, que ajudaram a planejar a nossa encarnação. Então, na hora que eles percebem, falam, puxa vida, fulano tá num caminho aí que tá bacana, né? Aí ele vem para um tratamento espiritual, os médicos estão aí, gente. Nós temos aqui na casa agora uma equipe médica espiritual, não é exclusiva da casa, mas o dia que tem tratamento, eles vêm, eles atuam mesmo, sabe? Tem cardiologista, tem médico de gastro, tem clínico, tem médico oriental, doutor Nicano, esse eu posso falar o nome, né? Que ele é um chinês que mede com medicina oriental, ele está aí com a gente toda sexta-feira e agora vai estar no domingo também. Então, o que acontece? A pessoa deitou ali na maca, já tem essa predisposição de estar no caminho, né, para não errar o alvo. Gente, acontece. A misericórdia alcança, porque isso aconteceu aqui, sabe? Aqui no FEA. Sem falar nas outras casas que a gente frequenta, né? Pessoa com lúpus, diagnóstico de lúpus, né? Descrito, aí vai lá, começa a fazer o tratamento, a pessoa já vinha no caminho, né? Trabalhando, correndo atrás, aí começa um tratamento espiritual e no próximo exame, 3 meses depois, 4 meses depois, está zerado, não tem problema mais. Antônio, licença, uma dúvida. Assim, uma brincadeira. Esse tratamento espiritual, ele poderia servir para cachorro também? Animais? Não. Eu falo por quê? Na casa espírita, não. Tá? Ele foi escondido. Você pode pedir. Ó, nós temos espíritos aqui. Nós temos espíritos aqui na casa espírita. Vou pegar o Gibão, que todo mundo conhece. Gibão é um espírito vinculado às coisas da natureza. Qual o problema de quem está com esse cachorrinho, esse animal doente, pedir a espiritualidade para passar lá, para dar uma olhada, ver o que é possível fazer? Não tem problema nenhum, gente. Sabe? Agora, ainda não existe esse negócio de trazer o bicho para a casa espírita e dar passe, aí não. Eu estou rindo porque realmente não existe, mas agora, pedir em favor de um animalzinho que você gosta, que você tem amor, que existe uma relação de amor, ele não tem problema. Mas você consegue dar um passo. Eu também. Sim. Você pode levar energia.
Esse passe que a Cristina falou é o amor, gente. É mais nada que amor. Quando você está tratando de um bichinho, que ele está doente, que ele está com problema, você trata com amor, o resultado, o remédio age de forma diferente. Isso não é só para ser humano, não, age para animais também. O remédio age de forma diferente. Então, eu não sei se eu respondi, mas é possível, tá? Aí, o que acontece com a pessoa? A pessoa vai e recebe essa... Porque o nosso objetivo aqui na Terra é nos curar, é nos salvar. A salvação, você se salva primeiro, depois a cura vem. Por quê? A palavra salvar é salvar o nosso caminho de evolução, sabe? Esse salvar aí é o caminho de evolução. Aí quando você está ali na maca, tomando passe, o que a espiritualidade faz? Ela age no seu perispírito e molda, ela pega... Nós estamos estudando isso na sexta-feira, no livro que a gente está estudando na sexta-feira, tem o psicoscópio, que é um aparelho que a espiritualidade usa. Quando a gente passa da porta para dentro, ele escaneia o nosso corpo e o nosso perispírito. E ali os pontos mais fortes vão aparecer, do grupo, de todos nós que estamos aqui. E às vezes um ponto está mais pungente num dia, no ponto está mais pungente, porque a gente propõe fazer um estudo aqui de um tratamento espiritual, às vezes uma pergunta que a pessoa faz leva o estudo para outro caminho. Por quê? Porque a espiritualidade intuiu e levou aquela conversa para outro caminho. E aí aquele ponto que estava mais pungente está sendo tratado aqui já. Aí quando chega na maca, o médico se aproxima do médium que está dando passe e usa a nossa energia animal, tá? Magnética, para fazer o que ele se propôs a fazer no nosso perispírito. Então ele vai lá e faz uma cauterização no coração, ele vai lá e trabalha a questão gástrica, ele trabalha o pâncreas espiritual, tá? Eles moldam um órgão espiritual perfeito no perispírito e entrega para o nosso perispírito. Ali dentro acontece isso. Entrega para o nosso perispírito. O que o perispírito vai fazer? Ele vai transmitir essa entrega para o nosso corpo físico. E aí, se a pessoa já levantou e já está andando, a vibração vai fazer com que o corpo físico aceite aquilo que foi feito ali dentro. Não tem milagre, é racional isso. Se tiver dentro da programação da pessoa, ela ficar curada, ela vai ficar curada de doença que não tem cura na Terra. Mas, como a gente sabe que a maioria das doenças é pedagógica, então tem certos casos que isso não vai acontecer. Porque vai ser pior para a pessoa, vai se curar, mas não vai ser salva. Entendeu a moral da história? A diferença porque ela precisa espiar naquilo ali que está programado. Mas aí, se a gente for pensar dessa forma, não precisa ter tratamento espiritual, porque a pessoa tem que espiar. Então é isso, a pergunta que a Liz fez no início, que de você vê alguém afogando, se estiver na programação de não salvar, é isso. A gente tem que fazer a nossa parte, assim como a espiritualidade está disposta a fazer a parte dela o tempo todo. O tempo todo, tá? Vamos trazer aqui um trecho aqui do livro da Esperança, psicografado pelo Chico, através do Emmanuel, que trouxe essa mensagem. É o capítulo 78, ele chama assim, Ante o Divino Médico. Olha só o que ele fala, hein? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso é Jesus falando para Mateus, no capítulo 9, versículo 12. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermos de muitos séculos. Traz a doença de lá de trás, né? Carregando débitos e inibições, contraindo em existências passadas ou adquirindo agora. Essa história, gente, de que a gente está espiando só o que a gente contraiu lá atrás, não é só isso não. A gente pode espiar, a gente pode passar por problema que a gente contraiu aqui mesmo, né? E se a gente contraiu aqui mesmo, por que não resolver já aqui?
dá para resolver, né? Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de, olha que bacana, a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Então o Evangelho está lotado de receitas já prescritas por Jesus. Aí ele vem, todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Aí ele vai trazer alguns exemplos, olha que bacana, gente, ó. Na perturbação do egoísmo, qual que é a receita? Está escrito no Evangelho. Faz aos outros o que desejas que os outros te façam. Essa é a prescrição. Nas convulsões da cólera, aí tem também, aí vem, na paciência possuirás a ti mesmo. Na paciência, olha que interessante isso, na paciência possuirás a ti mesmo. Porque quando você está nervoso, você faz coisa que você não... Sem pensar, aquele negócio, eu fiz sem pensar, porque estava muito nervoso. Então ele fala, na paciência, a partir do momento que a gente tem paciência, a gente tem controle do que a gente está fazendo, tá? Simples assim. Nos acessos de revolta, ilumina-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Jesus falou isso, vocês lembram? Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras ser o maior, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Jesus disse isso, né? O menor no reino dos céus é o maior do que o maior aqui na terra. Então, nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertarás. Nós também já ouvimos isso, né? Conhecereis a verdade te libertarás. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Vou repetir isso aqui. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Nega a ti mesmo é o quê? O homem velho. A gente tem que eliminar aquelas tendências ruins que a gente tem. Pega a tua cruz, o quê? Passa pela prova e segue o meu caminho, tá? Aí, ele vem trazer um negócio interessante aqui agora. Nós, as consciências que nos reconhecemos individuais, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Ele repetiu aquilo que falou no início, tá? Aí Emmanuel traz, no último parágrafo, ele traz uma informação bacana para nós. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pôde salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Ele deixou aqui alguns exemplos para nós de remédio. Né? Agora, se você quer fugir disso, nem Jesus, se vier aqui dar o passo, resolve, não adianta. Nós temos livre-arbítrio. É isso que ele quis dizer aqui. Agora, o mais interessante é ele falar que a gente tem uma ficha espiritual. Ele fala aqui, ó, enfermos com ficha especificadas nos gabinetes do tratamento. Porque a partir do momento que a gente pisou aqui na Terra, nós estamos em tratamento espiritual.
Porque a vida vai convidando a gente, vai trazendo as dores para corrigir, vai empurrando a gente para a evolução. Então o tratamento espiritual ele acontece no planeta, não é só dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita é diferente, a coisa é diferente. Então a gente tem as nossas fichas e tem também os instrutores. Quem são os instrutores que ele está falando aqui? Os nossos guias, o nosso companheiro espiritual que não sai do nosso lado o tempo todo, que está sempre disposto a dar um conselho bom, sempre disposto a dar aquela palavrinha. Eu gosto muito aqui do desenho do Pica-Pau, né? Que tem um de um lado e um do outro do ombro, um dando conselho ruim, outro dando conselho bom. É mais ou menos isso, gente. Aquele desenho ilustra mais ou menos o que acontece com a gente. A nossa consciência está sempre nos alertando, tá? O nosso GPS já vem todinho configurado, tá? Às vezes ele fala para você descer para BH aqui e chegar ali no trevo, seguir direto, não entra para Alphaville não, aí você pega e vira. Fala, não, eu quero ir, você tem um livre-arbítrio, eu vou entrar, vou passar pelo Alphaville para mim ir para BH. A rota tá errada, mas o que o GPS vai fazer? Ele vai traçar outra rota para você. Aí talvez você vai pegar uma estrada de terra, vai pegar ali um trânsito maior, mas a rota foi traçada novamente, porque ele está dentro da gente. Então essa rota sempre sendo traçada por ele. Tá? E aí ele traçou a rota, ele falou assim, não gostei, vou virar para a esquerda aqui, ele está mandando virar para a direita, vou virar para a esquerda. Você pode. Mas aí você tinha que chegar em BH 10 horas da manhã, você vai chegar 2 da tarde. Tá? O pessoal costuma brincar que nós somos eternos, né? Nós somos seres, a vida continua. Mas para alguns a eternidade dura mais tempo que para outros. A eternidade é maior. Por isso, porque sempre que o GPS está informando o caminho e você muda de rota, pode, você tem um livre-arbítrio, né? Semana passada nós falamos de livre-arbítrio aqui, né? O Helder falou pra gente. E é interessante que a gente só fala em livre-arbítrio quando a gente faz algo que não está dentro da rota. Apesar de que seguir a rota é livre-arbítrio também, mas quando você sai dela, aí vem a justificativa, falando, eu tenho livre-arbítrio. Você pega a bengala do livre-arbítrio e vai. Pode, vai, mas aí seu caminho vai ser maior, você vai gastar mais combustível, você vai ter um desgaste do seu veículo, né? Porque é um veículo, esse corpo físico nosso é um veículo para o nosso espírito. Você vai desgastar ele mais, pode contrair, você pode passar num buraco e cortar um pneu. Aí vão trazer assim, pode contrair uma doença porque você saiu daquela rota. Entendeu? E aí isso que Emmanuel fala que é interessante. Então, nós estamos sendo monitorados o tempo todo. A nossa ficha, nosso prontuário médico está lá. Aí você pega e fala assim, beleza, eu tenho um prontuário médico porque eu estou aqui, eu estou na Terra porque eu sou doente. Então eu vou seguir esse roteiro que Jesus planejou. A doença aparece. Beleza. Vai falar, não, eu sou espírita e eu acho que a doença faz parte, eu tenho que passar por isso, eu tenho que espiar. Eu não vou nem tomar remédio. Eu tenho que passar por isso mesmo, né? Então, aí você se sente assim, ou espírita, né? Não, eu entendi a situação. Né? E passa tranquilo. Fala assim, não, eu aceito. Não, tô com essa doença aqui, eu aceito. Eu tenho que passar, tá? Eu não vou tomar remédio. E acha que está no caminho, mas você saiu da rota, porque a nossa programação reencarnatória, ela é feita para dar certo, para dar tudo certo. Né? Mas a gente tem que entender o que é certo e o que é errado, que é aquelas perguntas que a gente fez aqui no início. Ó. O que é a doença e quem é o doente? Tá? Na OMS, a Organização Mundial da Saúde, a definição de o que é doença é muito interessante. Eles colocam, basicamente, eu não vou saber falar exatamente com todas as letras, mas eles dizem o seguinte, olha, na definição de doença, definição de saúde, eles falam lá que saúde não é ausência de doença. Tá? A pessoa
pode estar doente, mas com saúde. Eles dizem que é o seguinte, a saúde, nesse sentido, é saúde mental, saúde, como você está, seu bem-estar. Olha, eu estou doente, mas eu estou bem. Eu sei que essa doença está aqui, mas a doença não toma conta do seu psiquismo. Ela existe, mas ela não comanda a sua vida. Tá? Basicamente isso. Então a gente pega e fala assim, não vou tratar porque eu tenho que passar. Está errado. Tem que buscar de todas as formas, gente. Porque a nossa ficha está lá. O Emmanuel falou que nós temos a ficha. E junto com essa ficha tem uma equipe esperando a gente levantar e andar. Tem uma equipe esperando a gente levantar, que é o que Jesus falou para o paralítico, levante e ande. Agora, se a gente não levantar e não andar, nem Jesus, é o que ele falou aqui, nem Jesus, não adianta. Né? Aqui, agora vamos trazer aqui um pouco, vou falar, o tempo está acabando, mas a gente vai falar um pouco do que a gente, qual que é a nossa proposta aqui na casa, sabe? Nós temos o tratamento da sexta-feira, que começa com o estudo, e aí a gente pega e aí começaram a atuar aqui os médicos, muitos, tá? Tem alguns nomes aí interessantes, porque eles não ficam aqui o tempo todo. É igual o nosso culto no lar. Por que o culto no lar ele tem que ter uma data e hora específica? Porque a espiritualidade, tirando os seus guias, os nossos mentores, que estão quase que o tempo todo com a gente, a espiritualidade superior, que sabe, olha, na casa da Fernanda, segunda-feira, bateria fraca. Na casa da Fernanda, na segunda-feira, 8 horas da noite, tem o culto. Então, com o passar do tempo, que aquele culto ficar frequente, eles começam a deslocar uma equipe para acompanhar aquilo ali, para entender o que está sendo falado ali, para iluminar a rua, sabe? E aí aqui o tratamento. Toda sexta-feira à noite tem o tratamento. Então começaram a vir médicos espirituais para agir aqui com a gente, através da gente, né? Usar a gente como instrumento, tá? Porque eu vou chamar a atenção aqui. Gente, o médium que achar que o tratamento está sendo feito por ele, está errado. Tá? Está errado. Porque eles só usam a gente é como se fosse um bisturi. Tá? Igual, a gente já viu pessoas saírem da cabine de tratamento depois de um certo tempo, com essas curas que eu falei, com essas coisas que aconteceram, e agradecer o médium. É a mesma coisa de sair de um bloco cirúrgico e lá e agradecer o bisturi. Falar assim, peraí, eu esqueci de ali agradecer o bisturi. Obrigado, bisturi. Não foi o bisturi que agiu. O bisturi foi uma ferramenta, assim é o médium. É claro que tem um negócio aqui que eu até trouxe, está no livro dos médiuns. É claro que quando o médium se prepara, quando o médium se propõe a fazer, a estudar, a coisa toma uma proporção gigantesca. Porque aqui, ó, tá aqui deixa eu pegar onde que tá. Livro dos Médiuns, tá? Capítulo 14, item 176. Kardec faz uma indagação lá também. Kardec gostava de perguntar, né? Nossa, tem mais de 1000 no Livro dos Espíritos, no Livro do Médiuns tem mais um pouco, no Consolador tem mais um pouco de pergunta. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Porque as outras perguntas para trás é o seguinte, porque existe uma pessoa, o magnetizador, que é a pessoa que tem o dom mesmo de transmitir energia magnética para outra pessoa. E pessoas que ganham por isso, pessoas que estudam, que prestam atendimento nesse sentido, existe. Mas ele pergunta, se essa pessoa que faz isso acreditasse na intervenção dos espíritos, aí a resposta é curta, faria coisas que considerais milagres. Né? Porque
Gente, esse magnetizador que usa só questões magnéticas para tratar, ele não está sozinho. Ele acha que está sozinho, mas não está. Porque, vamos supor que o Douglas vai num magnetizador desse para tratar. Ali não está envolvido religião, não está envolvido nada. Só o magnetismo do médium. E o que ele estudou, o que ele aprendeu na faculdade, técnicas, aí usa pêndulo, usa um monte de coisa. Vocês acham que o guia espiritual dele vai ficar de braço cruzado olhando o magnetizador atuar? Ele vai aproveitar aquela situação ali e perigoso até chamar pessoas, falar, ele está indo lá, vamos lá atuar, sabe? Então existe sim o tempo todo atuação espiritual, tá? Então aqui a gente vai fazer isso, nós vamos mudar. Na sexta-feira vai continuar tendo tratamento normalmente, mas no domingo, em vez do passe na cadeira, também vai ser tratamento espiritual. Começa hoje. Porque a tendência nossa aqui é crescer nesse sentido. Tá? Crescer. E a partir do momento que isso começar a acontecer, esse salão vai ficar pequeno, gente, porque a pessoa a princípio vem procurando cura física, tá? É aquele negócio, você começa pela disciplina. A partir do momento que você começou pela disciplina e viu que aquilo traz algum benefício para você e você entende, acabou. Aí vira espontaneidade e aí a coisa flui, né? Então a gente vai fazer isso a partir de hoje e a espiritualidade está o tempo todo com cada um de nós. E não adianta pensar assim, é só um resfriado, eu não vou gastar energia da espiritualidade com um resfriado. Não tem problema, gente. Se a pessoa entrou ali, o tratamento está sendo realizado, ele vai ser realizado como um todo. Sabe? Eles vão atuar no perispírito, eles vão entregar para o perispírito a solução. Está aqui a solução. Entrega para o seu perispírito. Depois é com a pessoa. Se vai ter ressonância daquele tratamento com o corpo físico, depende da gente. Sabe? Depende da nossa conduta no dia a dia, depende do nosso comportamento, depende da nossa intenção, depende do nosso acreditar. Porque Chico, ele teve uma época da vida dele que ele fazia receita espiritual. O pessoal comenta que, assim, o Emmanuel é o guia mais conhecido do Chico, né? Porque Emmanuel trabalhou com ele em todas as obras que ele psicografou. Mas Chico, para cada área que ele atuava, ele tinha um espírito ajudando ele. Por exemplo, na área da assistência social, quem trabalhava com Chico na área da assistência social era Isabel. Santa Isabel da Igreja Católica. Era ela que coordenava esses trabalhos. Na área da saúde, quando Chico fazia o receituário, o mentor dele era Bezerra de Menezes. Entendeu? Então, assim, certa vez uma senhora se aproximou de Chico, ele entregou para ela o receituário, normalmente era receituário homeopático que ele passava, o Bezerra, mas nesse dia ele passou alopático. A senhora olhou... É medicamento que a gente conhece normalmente, né? Esse medicamento que vende em farmácia, tá? Não que o homeopático não vende em farmácia, porque a via de ação do homeopático é diferente, ele induz o nosso corpo a tratar a gente mesmo, depois a gente vê isso, senão vou... cenas do próximo capítulo. Então, o que acontece? A senhora aproximou de Chico, Chico entregou a receita para ele, ela leu a receita e falou assim, nossa, Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esses remédios, Chico. Aí Chico virou para ela e falou assim, nossa, minha irmã, eu também não tenho dinheiro aqui agora. Aí ele parou, fechou o olho um momento, virou para ela e falou assim, o doutor Bezerra está aqui falando para mim, para você rasgar a receita, picar ela em pedacinhos e tomar a receita com água. Que ele já magnetizou o remédio aí na receita. Gente,
Vocês têm noção do que é capaz, o que a espiritualidade é capaz em nosso favor? Sabe, estavam os dois ali, o Chico e a senhora, de coração aberto. Bezerra falou assim, não. E ela fez. Ela picou, com a mesma quantidade que vinha o frasco de remédio, os papelzinhos, todo dia tomava. E ela voltou depois lá com o problema sanado. Pequeno exemplo do que pode acontecer com a gente ali dentro. Tá? Então, dizer, para finalizar aqui, o tratamento espiritual ele acontece na vida, tá? Que o tratamento espiritual ele é espiritual, só vai refletir no corpo físico se a gente estiver disposto e estiver dentro da programação, mas a gente precisa levantar e andar, porque senão se ficar deitado não vai acontecer, né? É o que Jesus falou para o paralítico, levante e anda. Levante, vibracionalmente falando, e vá em frente. Porque quando a gente está aqui, quando a gente participa de um estudo, a gente está aqui, a espiritualidade está aqui agindo, gente, passando, a energia que a gente sente quando atravessa naquela porta, a gente acalma o nosso coração. Depois que acalmou o coração, vai ali para dentro e recebe. Recebe o que vocês querem. Recebe. Tá? Acreditem. Porque se não vier a cura, é porque realmente você precisa passar pela expiação. E se você tiver de passar pela expiação, é mais fácil passar pela expiação com esse conhecimento que a gente tem aqui. Antônio, olha que interessante, licença. Todos os dias quando eu acordo, eu escuto alguma passagem espírita. Até mandei lá para vocês, é muito legal. Chama Momento Espírita. É uma playlist, tem pequenas passagens e tudo mais. E hoje, a que saiu para mim, eu sempre coloco no modo aleatório, foi Providência Divina. E fala alguns casos, como que as pessoas veem, que realmente como Deus é perfeito e tudo mais. E cita a questão de quando tem uma pessoa doente e ela acaba desencarnando, que os familiares ficam, nossa, cura ele e tal, não sei o quê, nananã, e a gente meio que não aceita no momento, e depois a gente tem essa percepção de que a pessoa foi retirada justamente porque foi uma misericórdia divina. Né? Ela sofreria muito mais se ela continuasse viva, mas acamada, né, e tudo mais. E eu achei interessante porque, assim, fez assim com o tema da palestra de hoje. E eu passei por isso, né, de ter uma pessoa doente na família, a gente não queria que a pessoa partisse de jeito nenhum. E depois que a poeira baixou, a gente pensa, nossa, ainda bem que ele foi, né, porque vê-lo sofrendo do jeito que estava seria muito pior. Eu não lembro agora se foi Divaldo ou se foi Chico que passou por isso que você está falando. Foi um dos dois. Agora não interessa quem, mas a história é a seguinte, que eles iam visitar uma pessoa doente, e aí o guia espiritual falou assim, a pessoa vai ficar boa, vai ficar boa. E aí ele foi embora e falou para o familiar, não, ele vai ficar bom. Então, foi um dos dois, eu não lembro qual agora, vindo do Divaldo ou de Chico, uma coisa dessa, a pessoa falou assim, puxa vida. E ele foi embora para casa grandão, né, um dos dois lá, falou, vai ficar boa. Passou uns dias, ele voltou para visitar essa pessoa, estava tendo um velório. E a pessoa tinha desencarnado. Aí, o guia espiritual falou assim, mas você não falou que ele ia ficar bom? Como é que eu vou entrar aí agora? O que eu vou falar para esse pessoal? Aí ele virou para ele e falou assim, você não tem noção como que ele chegou aqui no plano espiritual. Chegou curado. Chegou ótimo. Então, quer dizer, na nossa visão, ficar bom é muito mais amplo do que curar alguma coisa no corpo. Entendeu a moral da história? Mas a gente tem que pular e tentar salvar, viu? Não que estiver afogando. A gente tem que tentar o tempo todo. Ok? É isso. Vamos embora.